Vamos falar agora sobre uma homenagem ao poeta e escritor brasileiro do século XX, Manuel de Barros. Para falar com a gente sobre este momento tão importante, sobre esta homenagem, nós conversamos agora com Hamilton Pedro Thierra, conhecido como o nosso Pedro Thierra, poeta e ex-presidente da Fundação Perseu Abramo. Pedro Thierra, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT, seja bem-vindo. Boa tarde, Cosme, você e Larissa. É uma alegria voltar a falar com o pessoal da TVT, com quem nos assiste, com a militância dos movimentos sociais e culturais. Sobretudo, Pedro, para falar de cultura e falar desta homenagem ao Manuel de Barros. Queria te ouvir sobre essa questão, né, do livro, que você pode falar para a gente, para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, a importância deste escritor brasileiro, deste poeta do século XX. Então, as pessoas em geral pensam o Manuel, imaginam o Manuel, enquadram o Manuel como se ele fosse o poeta do Pantanal. Mas o Manuel é muito mais que isso. O Antônio Aires, que é um dos mais importantes filólogos e críticos de arte, de literatura, na literatura brasileira, na cultura brasileira, considerava Manuel de Barros um dos mais importantes poetas da história do Brasil. E ele partilhava essa opinião com ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade, que, na minha opinião, é o maior poeta que o Brasil produziu. Você vê que azar que nós temos, ou que sorte tem Minas Gerais, que produziu os dois maiores poetas da história do Brasil, Drummond e Guimarães Rosa, que fazia poesia em prosa, que não tem nenhuma obra da altura poética de Grande Sertão Veredas. E, por falar nisso, nós vamos pegar um gancho aqui para falar da amizade do Guimarães Rosa com o Manuel de Barros. O Manuel de Barros, ele ensinou o Pantanal para o Guimarães Rosa. Eles viajaram o Pantanal a cavalo. Mas como nós não vamos conversar aqui só sobre as aventuras equestres, né, no caso do Pantanal, aquáticas, né, porque a maior parte do ano o Pantanal fica submerso e na outra parte, sobretudo nos últimos governos, arde nos incêndios. Né? Manuel de Barros é reconhecido hoje como, se a gente considerar que o ofício do poeta é alargar os horizontes expressivos da língua, ele seguramente ocupa um lugar singular. Nós não temos, nesse campo da literatura, da criação simbólica, que nos preocuparmos com o maior, o menor, o médio. Não é disso que se trata, porque a poesia ela se expressa de diferentes formas, então é melhor que a gente se apegue às diferenças e aí a gente não categoriza, né? Esse é o maior poeta, ou esse é um poeta médio, ou esse é um poeta menor. Né? Então, ele mergulha num afazer que é absolutamente ímpar, né, na poesia brasileira contemporânea. E olha que o Manuel ele viveu quase um século, né? Então eu encontrei o Manuel com mais de 90 anos escrevendo uma poesia excepcional. Ele não foi um poeta que, digamos assim, preocupado com um grande livro de poemas ou um grande poema, certo?
ele estava preocupado com o verso, com aquela expressão sintética que os poetas buscam. E os bons, os melhores poetas buscam, às vezes, com afinco ao longo da vida, para encontrar soluções que respondam àquele desafio que eu falei, que é alargar os horizontes expressivos da língua. Ou seja, oferecer para aquelas pessoas que não são poetas, que são as pessoas comuns, que encontram no seu verso aquilo que eles gostariam de dizer, né, diante da vida, diante dos parceiros, diante dos inimigos, diante da natureza, e por isso eles são amados. Né? Uma expressão muito bonita do Oás é essa exatamente, que ele diz isso: eu amo profundamente a poesia do Manuel de Barros. Eu conheci o Oás também numa circunstância muito curiosa que, para nós, do campo da esquerda, é saborosa, para dizer o mínimo. Em 1989, o Antônio Oás foi cogitado para ser o vice do Lula à presidência da República quando o Lula era candidato contra Collor. E o Antônio Oás era uma grande figura de intelectual brasileiro, filiado ao PSB. Então, naquele momento, nós fomos apresentar o Antônio Oás ao Lula, pessoalmente, lá na sede do PT. E aí o pessoal argumentando com o Lula, explicando para o Lula o que era. E o Lula pergunta assim: e esse homem faz o quê? E alguém respondeu: ele é um filólogo. E o que faz um filólogo? Então, o Oás foi apresentado para o Lula e eles tiveram uma boa conversa. Infelizmente, ele não foi o escolhido para ser o candidato a vice. Mas o Lula estava ali, né, ampliando o seu contato com a literatura brasileira. Voltando ao Manuel, eu tenho dizem que agora a civilização é a civilização da imagem, né? Então eu vou mostrar para vocês uma correspondência. Eu não sei se a luz vai permitir que vocês leiam, mas deixa eu ver aqui. A fonte é um pouco distante, mas tudo bem, a gente percebe. Olha lá, é uma carta do Manuel de Barros que ele me pedia para dizer o seguinte: enquanto você escrever para mim, nunca mande nada digitado, escreva à mão. E o porquê dessa carta? Aqui em Brasília passou um fotógrafo cego, imaginem. E eu tive contato com essa pessoa, o esloveno, chamado Bauchar. E ele, além de fotógrafo, é filósofo e tal. E ele era uma impossibilidade, né, em termos, ou seja, o sujeito é cego e ao mesmo tempo é fotógrafo. E eu relacionei os dois, o Manuel e o Bauchar, num texto que chama Dois Homens, um Poeta e um Poema. O poeta, Manuel de Barros, e um poema, o Bauchar. Porque eu dizia para o Manuel, conversávamos na casa dele, a poesia é a impossibilidade ao alcance da voz. É o impossível ao alcance da voz. Então, e o Manuel escreveu essa carta, né, dizendo que ficou muito comovido com a comparação com esse fotógrafo cego, né, e ele diz assim: eu agradeço as boas palavras sobre o que eu faço e sobre o meu trabalho. Muito obrigado pelo presentão.
Então, eu alcancei a vida do Manuel, não fui íntimo dele, eram encontros muito de vez em quando, ele morava em Campo Grande e eu vivo em Brasília já desde os anos 90. Então, foram encontros pontuais, mas nutri sempre uma profunda admiração, né, por ele, por um poeta que nos permite, veja só, dizer isso aqui, que nós vamos fazer com que os seus espectadores, os nossos espectadores, conheçam. Ele diz assim, num poema que chama Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. Ele diz: a poesia está guardada nas palavras. É tudo que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias, as do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado. Eu sou fraco para elogios. Ou seja, Manuel de Barros era uma figura que não cedia ao mau humor. Ele estava sempre bem-humorado, sempre, digamos assim, em plena integração com aquela parcela da vida que a vida lhe deu. Perfeito. E Pedro, a nossa literatura é tão rica, né? Qual que é a importância de manter viva as obras de escritores, de poetas brasileiros que fizeram e fazem parte da história? Então, Larissa, veja só, acho que é fundamental. Eu cheguei para o governador do Mato Grosso do Sul e disse a ele numa ocasião, nessa época aí, eu disse a ele: Zeca, você tem entre os seus governados aquele que é talvez o mais importante poeta em atividade no Brasil. O governo precisa estar atento a isso. Ele é uma pessoa pouco conhecida, é um artista, um grande artista, pouco conhecido dos brasileiros. Então é preciso que o Estado, por meio de políticas públicas de cultura, faça com que esse homem se torne conhecido, não apenas no Mato Grosso do Sul, mas também do país inteiro. E ele ouviu atento essa minha argumentação, e aí ele ajudou uma editora a publicar essa coleção. Olha só, é uma maravilhosa coleção que foi distribuída nas escolas. Livro sobre nada. Deixa eu ver aqui, eu estou apanhando aqui. Livro de pré-coisas. Pré-coisas. O retrato do artista. Tudo coisa. O guardador de águas, que é uma maravilha. Muito bom. Matéria de poesia. Né? Então, essa obra ela foi editada e foi distribuída nas escolas. O que é preciso fazer? Em vez da gente estabelecer restrições, como está ocorrendo com essa proposta do novo ensino médio, é preciso fazer essa produção chegar aos adolescentes. É aí que você desperta, né, a paixão pela leitura. Nós estamos nos convertendo, diante das novas tecnologias, numa
curiosa espécie de nação ágrafa. A gente agora não escreve mais, a gente não lê mais. Então, porque é dispensável. Então, é preciso recuperar. E a poesia do Manuel de Barros, sobre esse aspecto, ela é extremamente contemporânea, porque ela não tem nenhum parentesco com a epopeia, com aqueles poemas longos, enormes, descritivos, narrativos. Não. Elas são flashes que podem ir para o Instagram. Em 3 linhas você completa a mensagem que você deseja transmitir para os seus leitores. Perfeito. Acabamos de conversar com Pedro Tierra, poeta e ex-presidente da Fundação Perseu Abramo. Muito obrigada, Pedro, e uma boa semana. Obrigado, Larissa. Obrigado, Cosme. Bom trabalho para vocês. Abraço, Pedro. Até a próxima.